Boa tarde, sejam bem-vindos às Conversas Ativo. O regresso às aulas é muitas vezes sinónimo de algumas tensões entre miúdos e graúdos. Para tentarmos simplificar a vida de todos, contamos hoje com a doutora Ana Vasconcelos, pedopsiquiatra. Deixe os seus comentários e todas as suas dúvidas sobre este tema para que possa ter a resposta durante o direto. Olá, doutora, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, Elsa. Gostaria de começar aqui por falar sobre este ambiente Covid, embora iremos falar sobre o tema do regresso à escola em geral. Neste caso, os alunos vivem com algum receio de serem também infectados e de infectar os outros, colegas, familiares, e os próprios pais também têm este receio. Que conselho daria para que tudo fosse um bocadinho mais leve? Olha, um dos conselhos que eu dou é ligado, enfim, a um conceito que se chama de evidência científica, que é os pais, e não é nada difícil, os pais perceberem bem os perigos que pode haver com o Covid e com a pandemia e, ao mesmo tempo, tudo aquilo que são ditos demasiado severos, acho eu, em relação ao medo da pandemia, que não ajudem em nada as crianças e os jovens e os próprios pais a posicionarem-se de uma forma ativa e não perdendo a sua identidade de família. Que é muito importante. Saiu há 2 dias um belíssimo documento da Ordem dos Médicos sobre um estudo sobre a pandemia e as crianças. Eu aconselho que os pais leiam, está na net, de certeza. É muito fácil de ler e mostra que as crianças não propagam mais do que os adultos. Ponto assente que parece que as crianças têm, as crianças e os jovens, e mesmo os jovens adultos têm, o vírus é muito mais atenuado nos seus sintomas, e que no fundo eu penso que os pais devem pensar que para as crianças e para pais em idade de serem pais de miúdos e de jovens na escola é qualquer coisa parecida como um surto de gripe, que efetivamente temos que ter sobretudo atenção, e daí as máscaras, e daí as pessoas não se aproximarem fisicamente, e aproximar fisicamente não quer dizer distanciamento afetivo, nem social, quer apenas dizer distanciamento físico. E portanto esse distanciamento é necessário e faz diferença, sobretudo na propagação para pessoas mais idosas que existem nas famílias. E eu penso que quanto mais verdade científica houver, mais, penso eu, as pessoas se encontram soluções para explicar na sua identidade de família e nas suas características de família, porque poderá haver pessoas em que há pessoas idosas que vivem com a família ou que visitam a família com regularidade, ou que há uma criança ou um adulto com alguma fragilidade de saúde. Quanto mais se tiver bom conhecimento sobre os riscos e os não riscos da pandemia, mais os pais podem dar um discurso e uma postura de segurança face aos filhos. Os pais têm que acreditar no que estão a dizer aos filhos, quer que sejam pequeninos, quer sejam jovens adolescentes. E eu penso que há muita coisa que os pais podem ler para também com os seus interesses, porque há pais que se interessam por uns campos, há outros que se interessam por outros, podem de uma forma segura dar aos filhos um bom discurso do que é os riscos e o que é que não se deve ter face a esta pandemia e do que é necessário que eles, como crianças e como jovens, como cidadão, devem fazer por respeito aos outros, nas suas fragilidades e na sua maneira de ser como pertencentes a uma comunidade, quer que seja da escola, quer que seja da família, quer que seja do bairro onde vivem. É muito importante para os pais transmitirem essa segurança aos filhos no regresso às aulas. É fundamental que os pais possam transmitir essa segurança e é fundamental que eles também se sintam seguros para não perderem a capacidade de dar aquele discurso que, se não houvesse a pandemia, os pais dariam face ao prazer ou ao dever que os pais têm que transmitir aos filhos, que é ir à escola, é aprender, é ter novos conhecimentos e saber socializar-se bem.
É muito importante que também, se calhar, as crianças percebam que isto é ir à escola. Isso, e haverá outras componentes, mas é ir à escola. E este é um problema que, se calhar, os pais se deparam todos os anos, mesmo sem ser em ambiente Covid. Deparam-se sempre, não é? Ir à escola. Talvez eu falei há pouco que a Unesco fez agora um documento muito bom que se chama Educação para um Mundo Pós-Covid, e eles falam de 9 medidas para uma política da educação. E para além de estarem sempre a falar da necessidade de solidariedade e das pessoas terem um humanismo universal, digamos assim, eles falam muito desta ideia de fazer a escola. Eu penso que isso sim, talvez a pandemia aos adultos pais, adultos professores, adultos auxiliares da educação, adultos, pessoas que neste momento trabalham no Ministério da Educação, nos faça, e eu me englobo por técnica de saúde, nos faça ter que pensar em novas maneiras de fazer a escola. Por exemplo, dar um exemplo. Há bocado uma mãe dizia-me: nós estamos receosos porque disseram-nos que só podemos falar com a professora por videochamada. E não é uma hora certa. Eu penso que há que repensar novas maneiras dos adultos comunicarem muito melhor, mesmo que seja por videoconsultas, mesmo que seja por videochamadas, mas de maneira que seja a vontade de todos se ajudarem uns aos outros para fazer a tal escola que é preciso, sabendo que existe esta pandemia em que as crianças poderão conviver com os colegas da mesma sala, mas poderão não conviver com os colegas das outras salas. Mas o não conviverem fisicamente, em aproximação física, pode haver outras maneiras deles comunicarem, um jornal da escola, outros modos deles comunicarem por videochamada. Ou seja, o que é preciso é que se faça uma escola em que as relações de intersubjetividade não se percam por uma asepsia demasiado grande. Claro. Se os professores, pais e alunos estiverem a pensar isto como uma aprendizagem, se calhar é mais simples de acharem que isto é só uma forma diferente de estar e que não tem que haver um afastamento social, como há pouco disse, que eu achei muito interessante, não é? Um afastamento afetivo, não é? E que é só uma forma diferente e que pode ser uma aprendizagem até para um futuro. Uma aprendizagem não só de conhecimentos de como fazer, mas uma aprendizagem de uma cidadania mais responsável e mais solidária. Eu penso que neste momento esta pandemia fez-nos pensar a todos que o nosso individualismo que nasceu no século XX tem que começar a ser posto em causa e que na verdade nós temos que ser todos cidadãos do planeta Terra. É mesmo isso. Agora, saindo aqui de um bocadinho do tema do Covid-19, se a criança muitas crianças não querem ir à escola, o que é que os pais devem fazer? Devem tentar perceber o motivo que os faz rejeitar a ida à escola? Como é que devem lidar com isto? O bebé humano nasce com uma das principais emoções primárias é a curiosidade. Aliás, a curiosidade é primeira antes do medo e do pânico e da agressividade. Interessante. Portanto, a curiosidade é o fundamental para a aprendizagem em alegria. Esta alegria não é dizer que contente que eu estou por aprender, é como eu me sinto bem como pessoa a aprender. Portanto, se uma criança não quer ir à escola, algum motivo há que faz com que ela, de alguma maneira, mostre alguma dificuldade em pôr a sua curiosidade em funcionamento. E aí é mesmo preciso que os pais tentem compreender o melhor possível porque é que isso acontece. Nós estamos num mundo e antes da pandemia falava-se imenso dos meninos hiperativos, dos meninos com déficit de atenção, que são tudo coisas que para mim são consequências e não causas. Eu penso que neste momento há que repensar porque é que há crianças que não gostam de ir à escola, porque não será por uma situação de não gostar, é porque não conseguem ir à escola. Porque todo o humano
é um ser social, é um ser gregário e é um ser que gosta de aprender. Portanto, há qualquer coisa que leva a criança a defender-se utilizando uma estratégia que eu quase que diria é antinatura humana. E por vezes também, se os pais não tiverem a preocupação, principalmente se calhar em crianças mais jovens, se os pais não tiverem a preocupação desse período de transição entre as férias e a escola e as rotinas, pode ser mais difícil para as crianças encararem a ida à escola? Quer dizer, eu acho que os pais, todos eles, têm esta ideia de que, enfim, de uma forma um bocadinho fazendo teatro, meninos, têm que se habituar a ir cedo para a cama e levantar cedo porque a escola está a chegar. O que é preciso é que os medos que a pandemia está a pôr, os receios da dificuldade que os pais têm, que é o que eu tenho sentido mais, eu tenho feito imensas consultas com pais nestas últimas semanas, uma das dificuldades que os pais estão a ter é como comunicar com a escola. Porque dizem-nos que a gente não pode ir lá fisicamente, então como comunicar? Portanto, eu acho que quanto mais os pais estiverem confiantes que a escola não é um perigo de pandemia, não é um perigo das crianças serem muito como é que eu hei de dizer isto? Muito proibidas na sua liberdade com as medidas que o confinamento veio pôr e que agora as pessoas exigem para que a escola seja um sítio que continue a ser saudável, porque eu penso que é importante que as crianças sintam que a escola não é um perigo de apanhar o vírus, mas é um sítio saudável, onde eles podem conviver com algumas limitações e com algumas regras que são diferentes de antes disto acontecer. Mas eu acho que é fundamental que os pais tenham confiança que a escola continua a ser um espaço para os filhos deles avançarem no seu percurso académico. E isso era bom que todas as crianças tivessem essa ideia e que os pais lhe passassem, que realmente a escola é aqui de uma forma, pode até ser lúdica e divertida, principalmente para os mais jovens, a aprendizagem e que é o percurso deles normal. Sim. Sim, e aquele documento da Unesco dá diretrizes nesse sentido. É mais importante que se reconquiste uma escola como ela era de antes, como forma das crianças avançarem no seu futuro académico e de cidadão, não é? Com uma consciência plena do planeta em que vivem. É extremamente importante que as pessoas, que neste momento a educação dê aos miúdos e aos jovens noções de ecologia do planeta, que é fundamental, e de saúde pública também, que pode ter sido uma coisa um pouco escamoteada nos últimos anos, para que a escola comece a ser outra escola, é o tal fazer outra escola, com valores talvez um pouco diferentes na maneira como eles, com toda a nossa ciência e com toda a nossa técnica, possam usufruir, mas que no fundo não são muito diferentes dos valores da escola do século XIX. Claro. E quando acontece o oposto, quando as crianças adoram ir à escola e às vezes os pais se sentem quase que ofendidos com isso, que o meu filho está morto, que eu me vai embora quando vou deixar à escola. Eu acho que aí há muitas coisas que podem acontecer em relação a isso. Umas boas, outras não tão boas, mas eu acho é que, assim, de uma forma geral, o que é importante é que os pais compreendam que aquela criança tem uma avidez de conhecer e de estar com os outros miúdos que tem que ser valorizada como característica própria. Uhum. Outras vezes os miúdos também têm esse tipo de reação porque, sem os pais se aperceberem, são um bocadinho super protetores e, portanto, eu acho que neste momento é importante que nós ganhemos outra vez confiança uns nos outros e prazer em perceber a intersubjetividade. Porquê é que estás a dizer isso? Explica lá isso melhor, que é engraçado. Então, já não gostas de estar aqui. Não sei, quer dizer, tentar ter o prazer de dialogar com o outro, sabendo que o outro não está a dizer não gosto de ti, apenas está a dizer gosto muito da escola. Pois.
Se calhar às vezes alguns problemas partem. Nós estamos aqui a falar das crianças, mas muitas vezes são os pais que estão com estas angústias e não as crianças. E olha, que eu acho que sim, e uma das coisas que é muito importante é que a escola dê a voz às crianças. Nestas situações de medidas que podem ser um bocadinho mais difíceis de pôr numa coletividade de aula, pedir às crianças, sobretudo a partir dos 8, 9 anos, mas mesmo desde os 6, já podem, com a sua consciência moral e com a sua solidariedade humana, eles próprios deem as suas opiniões e as suas sugestões. Cada vez mais se vê como as sugestões vindas dos jovens são muitas vezes muito aproveitáveis e até mais inovadoras do que as dos adultos, que estão um bocadinho condicionados ao que é costume, não é? Eles saem mais da caixa. Novamente eu repito e quero muito repetir isto, é fazer uma escola com ela como neste momento ela pode ser e como deve ser, não é? Claro. Nós também temos aqui muita tendência em naturalmente falarmos mais das crianças, porque é mais difícil às vezes entender. Mas os jovens também há mudanças de ciclo. Sim. Quando agora um adolescente ou um pré-adolescente muda de ciclo e vai para uma escola em que as crianças vão de máscara, não se conhecem, há que haver algum cuidado especial também neste acompanhamento? Quer dizer, uma das coisas que eu acho que é muito importante, aliás hoje um pai também me dizia isso, dizia que acha que o filho que vai agora para o 10º ano mostra mais maturidade que o outro que foi há 3 ou 4 anos, ou seja, os jovens também cresceram com estes meses da pandemia. Claro. E portanto encontraram eles próprios maneiras de encontrar soluções ou planos B, se quiser, para eles, com o seu futuro pela frente. Muitos deles namoram, outros já escolheram a tal área, se vão para ciências ou se vão para letras ou se vão para artes. Portanto, já começam a ter um futuro académico relacionado com o seu futuro de cidadão, de pessoa no mundo, não é? E portanto eu acho que é muito importante valorizar isso. Eu acho que neste momento é fundamental que se volte àquele valor da escola. A escola também serve para que nós nos apetechemos durante a nossa infância e juventude, para ter ferramentas para podermos fazer o que gostaríamos de fazer mais tarde como profissão e como atividade neste mundo que é com o nosso planeta Terra. E eu penso que por essa tónica, não é? Por a tónica, aquilo que eu tenho feito, tenho estado com muitos jovens, sobretudo porque eu já os apanhei a irem fazer os exames do 12º e muitos deles estavam aflitos com a máscara, com tudo isto, e na verdade aquilo que eu lhes tenho dito e que tenho visto que eles têm se sentido bem com esta minha sugestão é: acreditem no vosso plano, porque é que vocês estão nessa área, e arranjem planos B se as coisas não correrem tão bem. E é pôr a tónica nesse futuro, não é? Quando fala de pôr a tónica no futuro, também gostaria que me falasse um bocadinho sobre... muitas das vezes há adolescentes que têm esta competição desenfreada, assim como há outros que encaram esta competição de uma forma muito mais saudável. Que conselhos daria àqueles que sofrem muito com os exames, com tudo? Eu penso que os exames muitas vezes não é por competição, é mesmo pelo medo de falhar. Muitas vezes este medo de falhar tem a ver com a própria estrutura da pessoa, não é? Os pais dizem: eu também era assim, doutora, portanto é a estrutura, digamos, familiar. Por outro lado, também muitas vezes, alguma pressão que há na família, sobretudo porque nós adultos às vezes não sabemos bem como analisar o tempo que os jovens despendem nas técnicas dos videogames, dos telemóveis, e muitas vezes fazemos uma análise em quantidade e não em qualidade, não é? E eu penso que é fundamental que, se um pai ou uma mãe está preocupado porque acha que o filho não está a defender o seu futuro académico como acha, que tenha uma conversa a sério
com ele e tento perceber, pôr na mesa os seus medos, os seus receios, mas também ouvir as razões do jovem, até porque eu penso que a maneira como os jovens avançam na sua vida académica, continuando interessados e motivados por tudo o que são videogames, computadores, net, muitas vezes nós próprios não sabemos bem medir. Aí não somos bons adultos a dar bons conselhos. Temos que os ouvir a eles, porque, por exemplo, eu sei de jovens que precisam de jogar todas as noites, nem que seja 3/4 de hora, meia hora, para poder depois estarem mais capazes de voltar à matemática ou à física ou ao inglês. Portanto, é uma aprendizagem também, mesmo antes da pandemia, de como nós adultos, com a nossa autoridade de adultos e de pais e de professores, temos que também respeitar estas novas tecnologias que lhes demos para a mão e que os cérebros deles utilizam de uma forma diferente às vezes da nossa. Isto, no fundo, é tudo uma questão de respeito entre todos, não é? E de confiança. E de confiança, é verdade. E aqui, quando falamos de respeito, deve-se incutir que às crianças que têm que respeitar toda a gente, creio eu, não é? Os professores também. E como é que se explica às crianças que têm que, além de respeitar, também obedecer, que há regras, quando muitas das vezes não as têm? Pois, eu acho que uma das coisas fundamentais na educação, quer dos professores para os alunos, quer dos pais para os filhos, é a coerência. Quer dizer, tem que haver uma certa coerência. Quer dizer, uma criança ou um jovem que ouve o pai pôr-lhe um limite e vê que o pai também o tem. Por exemplo, a gente sabe quantos pais dizem aos filhos: não, já estás há muito tempo no telemóvel, e eles também estão imenso tempo ao telemóvel. Não é? Portanto, eu acho que tem que haver uma coerência. E tem que haver uma verdade com as crianças e com os jovens, em que as pessoas, quando põem as suas regras e os seus limites e as suas medidas de autoridade parental ou de professores, expliquem a razão para o bem comum, não é? Dizer, pois eu sei que tu não gostarias, mas também tens que respeitar os teus irmãos, ou também tens que respeitar os colegas. O nosso cérebro é social, é mesmo social o nosso cérebro. Portanto, nós somos gregários. Nós preferimos a solidariedade ao individualismo. E quando escolhemos o individualismo é porque de alguma maneira não nos estamos a entender entre nós de uma forma em confiança. Não é? O professor António Damasio, no último livro dele, A Estranha Ordem das Coisas, diz um exemplo muito bonito. Explica que acha que nós médicos não fomos para a medicina, o homem não foi para médico porque quer aprender a ciência do corpo, mas sim porque quando vemos alguém a sofrer queremos ajudar. Não é? E a gente sabe como respeitamos o Papa Francisco e outros cidadãos deste mundo que mostraram a compaixão, e achamos... Nós reconhecemos... Então, emocionalmente nos sentimos tão bem por haver pessoas assim, não é? Porque nós somos assim, não é? Nós estamos mesmo aqui a entrar na reta final, isto passa a voar. Temos aqui alguns comentários no nosso Facebook, mas são todos comentários só a agradecer o programa, que ainda por cima vem na altura certa, porque realmente parece que havia aqui algumas dúvidas, mas temos um comentário que também é uma pergunta. A Helena Menúria Francisco pergunta, antes de mais, boa tarde, este programa veio num excelente momento, gostava de saber se há estratégias ou ferramentas que possamos dar às crianças para simplificar processos de transição de ciclo que, com as adaptações deste contexto, são ainda mais difíceis para eles. O que me vem logo assim à ideia, há uma coisa que eu gostava de dizer, que é, assim como é importante que os adultos tenham coerência nos modos de educar, e isto pode parecer contraditório ao que o adulto deve ser, mas que neste momento eu acho que é muito importante. É fundamental que a gente diga aos jovens e às crianças que a gente não sabe tudo e que lhes possamos dizer: eu posso hesitar. Só que quando eu hesito, vou pedir também à professora ou vou pedir
a outras pessoas que me ajudem a escolher a melhor solução. Houve uma altura em que as pessoas achavam que não podiam hesitar, e neste momento é o contrário. Nós temos que ter a humildade de dizer aos miúdos: olha, não sei, tens razão, temos que ver, vamos falar com a professora. Isto é uma coisa importante, porque me parece que há muitos dogmatismos que têm que ser postos em causa. Em relação a esta pergunta que a nossa colega ouvinte põe, eu acho que uma das coisas muito importantes, e voltando à curiosidade, que foi uma das tónicas que eu pus aqui, é com os filhos que vão mudar de ciclo, ver as novas disciplinas. Anda lá ver o que é que isto tem. Olha, vais ter Físico-Química e Geografia no 7º. Ou deixa ver quais são as tuas do 10º ano, as tuas novas disciplinas. E a partir daí, às vezes é com motivos muito simples que a gente pode perceber as angústias ou os medos dos nossos filhos. E, portanto, a mudança de ciclo tem isso. É uma nova surpresa com novas matérias, em vez de dizer que horror, vou ter isto, vou ter aquilo, vou ter alemão, vou ter espanhol, não interessa. Vou ter as novas, dizer, não, mas já viste, é um desafio. Porque muitas vezes é pela mão de o adulto estimular a curiosidade da criança ou do jovem que a criança ou o jovem que tem algum receio, que teve más experiências na escola, retoma a sua curiosidade e a sua vontade de querer saber mais sobre o seu mundo, sobre si próprio e sobre os outros. Vamos mesmo terminar, só queria saber se quer deixar algumas notas finais. Não, eu notas finais não... Quer que as pessoas tenham imaginação e, sobretudo, que não se esqueçam que o melhor parceiro que um pai tem é o professor ou os professores dos seus filhos, e os melhores parceiros que os professores têm são os seus colegas da escola e os pais dos seus alunos. É fundamental que nós, adultos, voltemos a conversar uns com os outros e encontremos em conjunto, hesitando, como eu há bocadinho dizia, novos modos, com também a partilha com os alunos e com os filhos, novas maneiras de deitar-nos a pensar: pronto, amanhã tenho que ir para a escola, olha que até é bom. Muito obrigada por todos os seus conselhos, foi um prazer. E chegamos assim ao final de mais um Conversas Ativo. Esteja atento à página do Facebook do Ativo Banco e saiba qual o próximo tema escolhido para outubro. Contamos sempre consigo desse lado.